É. Complicado isso. Tá complicado, né? Ah. Então vai, fala no meu ouvido, porque você tá uma merda isso aí. 59 jogos, jogou 39. Aí da seleção da Holanda jogou 7 jogos. Aí 8 gols do Corinthians, 7 gols na seleção da Holanda, 10 assistências e 2 assistências. Por que ele não joga no Corinthians? Qual a ideia? Que, diga-se de passagem, são 5 jogos sem jogar. Ah, e também ele deu uma entrevista ontem dizendo que não achou o passaporte. Não achando o passaporte, ele tem a noção que roubaram o passaporte dele. Cara, isso é muito louco. Tem que colocar um... Isso porque ele ia ter que viajar. É isso porque ele ia ter que viajar. Ele nem foi essas conversas mole pra cima de mim, mas não tem nada a ver com isso, não é problema meu. Isso é problema dele, isso é problema de quem quiser. Então, se você colocar esse cara na seleção, tudo bem que joga contra a Malta, se juntar aqui, nós aqui, se tirar o aparelho do Java, o Java joga de goleiro, não precisa nem escutar, sacou? Jogar contra a Malta, pô, Malta tá de brinco, mas tudo bem, não tem problema não. Fez 7 gols. Pô, bom pra caramba, 100%. É uma coisa... E é o maior artilheiro da história, né, nesse momento, em relação a 53 gols da seleção holandesa. Passou o Van Persie, que eu acho que tinha 50 ou 51. 50. E aí, a performance dele... Agora, a performance dele no ano passado, eu não tô nem aí, meu irmão. Ano passado, o que nós fizemos dos donos da bola aqui, já passou, truta. O que vale é esse ano aqui. E o ano que vem a gente tem que melhorar. Essa é a parada nossa. E se não melhorar, os caras mandam nós embora. Manda eu, manda você, não tem programa, vocês também. Aí, qual que é a ideia desse ano? Cara, ele deixou de jogar 20 jogos. Ele tem 4 gols do Brasileiro. 4 gols. 1 gol na Copa do Brasil. Nem um gol da Libertadores e nem um gol na Sul-Americana. Então, é muito pouco para um cara como esse. E eu queria perguntar para vocês três, né? Se realmente... Tá vendo, Gustavinho, como eu sei das coisas, Gustavinho? Tá vendo, Cascão, como eu posso ser o cara mais chato do mundo. E sou mesmo. Eu sou o cara intragável para fazer programa, irmão. Eu sou 100% o programa. Para não dizer 200. Vocês sabem disso, né? Porque eu quero saber o que vai ter, o que não vai ter, aonde vai ter, quem vai estar, que hora que vai estar, quem que veio, quem que não veio. Eu não me importo quem vai vir. Eu nunca cheguei atrasado aqui, 23 anos de Band. Nem quando eu jogava que eu chegava bêbado. Nunca cheguei atrasado. Eu chegava bêbado, eu chegava na hora. Não é verdade? E todo mundo sabe disso, eu não vou deixar de falar isso, truta. Agora, eu avisei, não avisei? E quando eu aviso, meu irmão, não tem próxima vez. Não existe próxima vez. Voltando, qual a ideia sua, Veloso? Do Memphis, nesse brasileiro que falta, e na Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Você já chegou alguma vez atrasado aqui? Nunca. Você? Também não, nunca. Nunca. Veloso. Olha, bom, já falei boa tarde a todos. Você agora já falou 3 vezes. 3 boa tarde. Não quero mais boa tarde. Tá bom. Fala boa tarde para outro, porra. Bom dia para você que está em casa, então. A gente está vendo aqui, na verdade, é que parece que a prioridade do seu Memphis Depay não é o Corinthians, né? Não parece? Parece. E aí ele tem que ser cobrado pela diretoria do Corinthians. Porque se a gente olhar, tá certo que a data FIFA teve 7 oportunidades, 7 jogos, mas ele esteve em todos. Sensacional também a performance dele, hein? Bem, 7 gols e 2 assistências. Mais de uma participação em gol e por partida, ótimo. E se a gente olha o retrospecto dele desse ano, ruim, no Corinthians são 39 participações e 50. São 74 dias machucado. Só 39 participações. E 8 gols. 16 jogos fora, Veloso. 8 gols e 10 assistências, quer dizer, é uma participação muito abaixo do que ele vem produzindo até pela seleção. Então, nessa semana, antes dessa data FIFA, a gente viu, Memphis pelo Corinthians não jogou. Não jogou, teve o último jogo contra o Mirassol, ficou no banco, entrou depois, mas não jogou, está se preparando para a seleção. A gente já viu isso no futebol brasileiro. Eu não tinha percebido isso. Eu só percebi isso, Souza, quando o Luiz Fabiani, que é um monstro, esse menino da Rádio Bandeirantes, ele colocou os números na parada dos donos da bola da Rádio Bandeirantes. Falei, pô, mas então é uma coisa estranha aí. Eu vou cobrado pela diretoria. O Fabinho Soldado, você tem que cobrar ele, irmão. O Dorival Júnior, você tem que cobrar ele. Não cobra o Palmeiras, a gente não cobra os caras do Lucas, não cobra a gente aqui, como imprensa, como comentarista, como apresentador,
E eu cobro o que eu quiser. Se você meter o pau no presidente, eu meto o pau no presidente da República, no governador. Eu tô nem aí, irmão. Tô nem aí pra ninguém. Tô nem aí pra ninguém, cara. Agora, peraí. Também não é justo a gente também cobrar esse cara e não saber o que ele acordou. Sacou? O que ele acordou? Bônus. Né? Não, em relação ao bônus, todo mundo já sabe do contrato. Cortou Mas o bônus. independentemente do bônus, Maravilha, o cara tem que estar na arena. E se ele não tá na arena, aí eu tô na arena. Essa aí eu... última data FIFA. Ele voltou. Só treinou pra Ele seleção. voltou e aí ele sentiu uma contusão. Pode entrar, Paulo Sérgio, monstro. Microfone no Paulo Sérgio aí. Pra você que você chegar atrasado, você. Ô, Buiu. Não fui eu. Eu sei que não foi você, Buiuzinho. Senta lá, Buiuzinho. É seu filho, Buiuzinho? É, o mesmo é assim. Olha lá, rapaz. Sua carinha, Buiuzinho. Pode vir pelado aqui, não, viu? É o seguinte, aí. Hoje não pode falar mais nada na televisão. Pode né? sim, pode sim. Não, lógico que pode. Pode sim, Pô, pô. se eles Olha quiserem, lá. o STJD querer dar suspensão pro Vitor Roque, cara. Ô, vocês estão num outro mundo. Cara, eu tenho certeza que ele não fez lá pensando em homofobia, em pensar... Nada disso, cara. Eu acho que é uma coisa assim ridícula isso. Eu acho que a gente tem que combater tudo, o racismo, combater a homofobia, combater tudo, cara. Oh, mas queria o STJD entrar numa parada que não é nem do futebol, que ele botou no Instagram dele. Mas quem falou que o STJD tem o poder de fazer isso? Fiscalizar, né? Fiscalizar a vida dele. Rede social. Na rede social. Quem disse isso? A gente vai falar disso daqui a pouco. Paulo Sérgio, obrigado por você estar aqui. Obrigado ao Zé Emílio, monstro Zé Emílio, que ajudou nós pra caramba aqui, né, Cascão? Foi maravilhoso, né? Na Rede TV aqui também, que hoje é o chefe lá. Chefe não, o líder lá na Gazeta, obrigado. E da Michele, que é uma das maiores apresentadoras desse país. E parabéns, eu estava assistindo vocês, Primavera e 15 para esse cabo. Oh, foi legal. Osmar Garrafa, você... o Miller, o Silvestre Monstro, o Salazar, uma transmissão maravilhosa, 1-0 para a equipe do Primavera, e agora joga lá em Piracicaba, que o 15 Piracicaba é um time incrível e a torcida vai estar lotado lá, meu querido Paulo Sérgio, campeão do mundo. Que isso, hein, Paulinho? Bugão, prazer estar aqui com você. Você sabe disso. Bugalu, é Bugalu, Pega o Bugalu do... Pega o Bugalu e mostra aí pra galera. Pega o Bugalu que morreu aí, o Gugu Liberato. Lembra o Bugalu que tinha? Ele chama ele de Bugalu, só ele chama ele de Bugalu. Não, todo mundo chamava, né? Verdade, Todo verdade. mundo chamava. Era seu Não, mas do apelido. caramba, pô. Mas é um prazer enorme estar aqui com você. Inclusive o Garrafa, o Miller, estão te esperando lá no programa, no Mesa Redonda, hein? O pessoal tá te esperando lá, falando que você tem que ir, não sei, tem que dar um jeito. Pode ir mais pra frente? Vai Pode pra ir, dezembro? pode, Tá bom. pode. Eu vou com o maior prazer. A gente vai falar muito em relação ao evento que vai ter domingo, que vai ser o jogo da Unicef, maravilhoso, incrível. Nada, aí o jogador se sente no direito. Sobre isso. Qual a Partir das ideia 15 horas. do Memphis? E aí o Paulo Sérgio também comentarista, arrebentando lá na Gazeta, a Michele, uma das maiores apresentadoras desse país, uma mulher incrivelmente maravilhosa. Qual a ideia disso aí? Craque, boa tarde, né? Eu só desconfiei depois do Luiz Fabiano. Pelo lado... Hã? Tomadura. Por quê? Não, porque você já falou boa tarde. Falou Não, boa não tarde tinha pro falado, capeta, não vai tinha botar falado. boa- É uma vez só. Mas eu não tinha falado. Não, eu não tinha falado, Eu não tinha falado. Que, mano? Não tinha. Falou 3 vezes. falou Só se você... Duas e um bom dia. Ele deu bom dia e boa tarde. Então, Joguei bola com ele 18 anos, nunca falou boa tarde pra mim. Aqui no não, programa não, falou mentira. 3 já. Vai pro inferno, Veloso. Isso é mentira. Isso é Mas você mentira. tem que beber, Veloso. Pra Você tem que você. fumar maconha, você tem que beber, você tem que fazer trissal, você tem que viver a vida. Eu Tuta. falava bom dia. Não, pra você tem que viver a vida. Às 6 da Você manhã tá... que você chegava. Que hora? É que você não lembra que às 6 da manhã você não tava Aonde eu funcionando. ficava? Ficava na porta do Zeca lá da Do Alviverde. Zeca. O Zeca que te chamava. O Zeca Aí chamava, eu jogando falava Palmeiras. bom dia, O Zeca mas Bahia. você não processava nesse horário Eu ainda. tinha o 1.5 amarelo. Amarelo. Ah, o Zeca lá no Palmeiras, Amarelo. Neto. Olha o seu pingado e o seu pouco manteiga. craque, boa tarde. Boa tarde de novo, né? Porque você me interrompeu, aí eu preciso... Então volta de novo, né? Eu preciso continuar com... Tá, então o que salva o Memphis pelo lado do Corinthians não é o individualismo, e sim o coletivo, né? Ele foi campeão esse ano, campeão paulista, né? Um gol, né? Mas assim, número de assistência. Pelo outro lado, né? São 7 jogos, 7 gols, e para ele é importante que é ano de Copa, né? Ele não vai ficar de fora, né? A seleção holandesa tem atacantes aí. Eu não entendia isso, Souza, depois que o Luiz Fabiano fez os números. Que o Luiz Fabiano fez os números, pô, na outra também é a mesma coisa, deixou de jogar para jogar lá. Viaja, mas se o cara viaja, vai até a Holanda
e não sei o que lá e joga, e poderia jogar 90 minutos. Falei, por que ele não joga? Não jogou contra o Palmeiras? Por que ele não jogou contra o Flamengo? Por que ele não jogou contra o Sport? E aí na seleção ele joga. Alguma coisa não tá legal pra mim. Mas aí o clube, né, o Corinthians precisa se posicionar com relação a isso, né? Quando você é muito passivo, você deixa o jogador tomar a frente de tudo, você acaba ficando refém. Eu já falei aqui, a data FIFA, você tem que ceder, mas tem hora que você tem que conversar com o atleta. Ó, você tá machucado, você precisa ficar aqui, a gente precisa de você, o time precisa melhorar no Campeonato Brasileiro, mas o clube não fala nada, aí o jogador se sente no direito de ir e fazer, né? O que salva pelo lado do Corinthians, como eu falei aqui, é o prêmio do Campeonato Paulista. Os números dele são pífios pelo que ele ganha, né? E pela representação dele dentro do clube. Agora, pelo lado da seleção, 7 jogos, 7 gols, aí é absurdo. Mas uma coisa, né, Bugar, interessante que nós precisamos nos atentar que o Memphis hoje, quando ele volta, as condições físicas dele não tá boa. Não tá boa. Então não dá hoje para você pegar o Memphis, voltar e pôr para jogar. Ele vai ter que ficar no banco. Então, contra o Santos, dia 15 de outubro, 9h30. Condicionamento físico dele, hoje o Guinegão tá na frente. Por incrível que pareça, o Guinegão tá na frente. Então o Memphis precisa também se posicionar com essa questão dessas viagens. Maravilha. Com o detalhe, Neto, é que ele cansa lá, ele se machuca lá, aí ele vem e faz repouso no Corinthians. Marília, entendeu? Sabe aquela casa de repouso? Aqui do lado da Band tem. Do lado de onde eu fui assaltado com o Cascão, temos do lado esquerdo. Eu já entrei lá, Cuidado, eu já tô reservando a minha, porque ano que vem eu tenho 60 anos. Não quero ficar com um filho, não quero ficar com mulher. Eu quero correr pro parque, eles vão ficar sozinhos. Eu chegar lá, poder tomar um vinho, vou voltar a beber, vou voltar a fumar, vou voltar pra fazer tudo geral quando eu fizer 60 anos. Não pode xingar. Não pode o quê? Falar palavrão. Aonde? Aí na casa de repouso. Por quê? Aí eles não gostam. Se você for lá e xingar, fechou a casa. Então vou ficar no bambu, então. Voltando para você. Então, voltando ao assunto do Corinthians, tomara que ele não vai ficar machucado de novo. E aí, na outra data FIFA, que vai ser em novembro, vai estar inteiro. Aí o Corinthians recupera, aí ele vai, joga mais 2 partidas. Faltam quantos jogos para terminar o Campeonato Brasileiro? São 13 jogos do Corinthians e mais 4 jogos para ser campeão da Copa do Brasil. Faltam 17 jogos para terminar o ano. É isso, 17 jogos só. Bota a tabela para mim aí, para a gente botar a tabela aí. Santos e Corinthians. O Corinthians, hoje, o Garro treinou ontem. Fiquei impressionado. Carrilho, né? O Carrilho treinou ontem. Parabéns ao Departamento Médico do Corinthians, a todos os fisioterapeutas. Parabéns. Aí, se você dá, os dois estão na outra. Tá aqui, ó. Corinthians 33 e o Santos 28, sendo que o Santos ainda tem um jogo a menos, certo? Qual a ideia desse jogo? Se o Carrilho voltar, se o Garro voltar, o Roberto, o Guinegão, se o Memphis Depay voltar que ele volta de segunda-feira, lá da Holanda. Qual a ideia do time do Corinthians para você, Paulo Sérgio, ídolo do Corinthians? E se não fosse você, eu não tinha feito os 2 gols. Ô Cascão, pega os 2 gols que eu fiz contra o Atlético Mineiro, que se não fosse o Paulo Sérgio, jamais eu faria os 2 gols. Jamais. O Paulo Sérgio foi importantíssimo pro título de 90 e eu ficava conversando com seu pai. Nossa, eu era parceiro do seu pai. Seu Armando. Seu pai era meu parceiraço. Seu avô, filho. Seu avô era meu parceiro. A gente ficava trocando tanta ideia sentado ali. Gostava de uma confusão. Não, gostava daí igual eu. Gostava de uma confusão, seu Armando. Pô, um beijo no coração. Que Deus abençoe. E pega os 2 gols contra o Atlético, eu quero narrado os lances pra gente mostrar pro Paulo Sérgio. Qual a ideia sua, Paulo Sérgio? Então, na realidade, nós vemos o Corinthians hoje com muitos altos e baixos, né? Então, esse Corinthians, quando você vê que não vai. Mas eu tô muito feliz com a garotada. Com a garotada que tem entrado, tem dado conta do recado. Que aconteceu com você? Na base, a garotada tem entrado, tem dado conta do recado em momentos importantes do Corinthians. Então, esse Marcos Roberto era da sua época? Como? Marcos Roberto? Marcos Roberto era jogava muito, Marcos Roberto, antes que você, né? De 84, antes, 85. Pô, Marcos Roberto é mais velho que eu. Jogava muito, né? Com direita, né? Com direita também. Nossa. Agora, o time do Vojvoda vem numa evolução muito boa. Os resultados não estão aparecendo. Mas tá jogando bem pra você. Tá jogando bem. Pra você, o que você pensa, Veloso, em relação a esse clássico, dia 15, 9h30 da noite, na Rede Globo? Eu acho que o Corinthians está fazendo esse movimento, até de trazendo esses jogadores que estavam machucados. Sim. A maior preocupação do Corinthians passa a ser a Copa do Brasil, né? O Corinthians, sem correr risco de rebaixamento, não tem grandes
aspirações aí na competição, no Campeonato Brasileiro, e foca na Copa do Brasil. Agora, recuperando esses jogadores, dando um pouco de ritmo para eles durante o Brasileiro, é para chegar forte na semifinal da Copa do Brasil. Aí sim a grande oportunidade do Corinthians da temporada. Souza! O Dorival viveu esse dilema também, né? Quando estava no São Paulo. Não tem time para poder jogar 2 competições, né? Ele precisa poupar os caras para esse jogo, mas assim, é importante a volta desses jogadores. Carrijo, que para mim foi um cara que fez o Campeonato Brasileiro do ano passado perfeito, é um jogador de qualidade, né? É bom de bola, né? É muito bom jogador. Às vezes em quando ele tem umas pedras de sal na De vez em garganta. quando ele dorme, né? De vez em quando ele dorme, quando tem umas pedras de sal. Igual o Fabinho tinha. Vou falar o que eu preciso, eu já bebi pra caramba já. Não beba, viu? Agora, pra pegar o Fabinho por direita, olha, Fabinho, Ezequiel e eu, esquece, truta. Tinha pra ninguém. E aí? Mas esse jogo aí, esse clássico aí, é muito mais importante pro Santos. O Santos perder esse jogo aí, o Santos Ele corre risco. dá um passo muito grande pro rebaixamento, pro segundo rebaixamento. O Santos precisa fazer um jogo, apesar de estar jogando bem, tomou 3-0 o último jogo agora contra o Ceará, então precisa reagir e vai ter que reagir num clássico muito difícil contra o Corinthians. Bora, fiel. Garro e Carrídio voltando ao time do Corinthians. Garro fazendo já essa transição aí pro campo. Expectativa é que ainda esse mês ele volte a atuar aí com a camisa do Coringão. E a maior notícia é André Carrídio, hein? Neto batendo palmas aí, elogiando o departamento médico do Corinthians. Eu falei aqui no canal, eu acreditava que o Carrídio voltaria ainda nessa temporada. Expectativa aí dele voltar a atuar o quanto antes para estar pronto, preparado e ajudando o time aí no jogo contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. E depois que sair numa final da Copa do Brasil, vamos ser campeão. Eu acredito, se você também acredita no título da Copa do Brasil, já deixa aqui nos comentários. E tendo aí Yuri, Garro, Carrídio e também Memphis Depay nesse meio de campo e ataque do Corinthians, a gente chega muito forte, né, trazendo informação aí de que os dois já estão atuando ali nos treinamentos, claro que um treinamento à parte separado, mas as expectativas são altas. E a questão do Memphis Depay, na sua opinião, também, ele já não coloca mais o Corinthians como prioridade e tá usando o Corinthians como forma de crescer, alavancar os seus recordes e atuar na seleção da Holanda. E eu ainda falo mais, ainda acredito que ele tá usando do Corinthians e da seleção da Holanda para conseguir um mercado melhor e maior. Nem no Brasil, fiel, na Europa, fora do Brasil. E assim ele conseguir sair do Corinthians e fechar contrato com um time aí, vamos dizer assim, de uma expressão razoável para grande na Europa, se é que ele ainda tem condição de chegar nesse patamar. Mas na minha opinião, ele já não tem o Corinthians como prioridade, fica claro, principalmente nessa última vez, quando ele só tinha um edema e ficou praticamente ali, acho que 2 a 3 jogos, acho que foi umas 2 semanas, né, parado, não atuou, só veio jogar alguns minutos contra o Mirassol, deixando muito claro que ele se preparou para jogar essas partidas aí pela Holanda. E pelo patamar dele, o salário dele, a importância dele, os gastos e investimento que o Corinthians tem dentro da folha orçamentária salarial do Corinthians, é um absurdo, é uma vergonha. E a gente não pode deixar passar batido. Fabinho Soldado, Stable, próprio Dorival precisa cobrar. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, né, fiel? Eu queria que você deixasse sua opinião aí nos comentários sobre Memphis Depay no Corinthians. Tá valendo a pena? Não tá valendo a pena? Ele já não tem mais o Corinthians como prioridade? Deixa a sua opinião, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Lô, até o próximo vídeo. Valeu!